Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma reflexão, né? Mais uma aula e hoje nós iremos abordar aqui os grandes ensinamentos do Senhor Jesus. É uma reflexão cristológica. Então, Cristo, quando estava aqui no seu ministério, ele pregou, ensinou e também ministrou muitas curas. Então, dentre os ensinamentos de Jesus, alguns temas são abordados. Então, o primeiro tema que ele abordou foi a salvação. Então, esse foi o propósito de Jesus, ele vir para aqui para a terra, que foi seu Salvador, conforme Mateus 1:21. Ele é o Salvador, né, do mundo. Mas em Mateus, capítulo de número 18, e o versículo 11, nós podemos ver que o próprio Jesus, ele disse em Mateus 18:11, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Então, Mateus capítulo 18, versículo 11, vai abordar essa doutrina, esse ensinamento da salvação. Eu coloquei aí ao lado alguns versículos que apontam que para alcançar a salvação, nós temos que ter o quê? Primeiro, fé, né? A Bíblia diz lá em João 3,16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, é por intermédio da fé que nós alcançamos a salvação. Esse é o primeiro elo, né, para alcançar a salvação. Nós também temos aí a necessidade do arrependimento. Então, em Mateus, no capítulo 9 e o versículo 13, nós vemos aí que há uma necessidade de arrependermos dos nossos pecados para alcançar a salvação. Então, Mateus 9:13 diz assim, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Outro versículo que eu gosto muito está lá em Atos Apóstolos 3:19, que ele diz, arrependei-vos e convertei-vos para que seja apagado o vosso pecado e venha assim o tempo do refrigério para a presença do Senhor. Agora, em Mateus capítulo 16, versículo 24, nós temos aí a renúncia. Então, temos que renunciar o mundo para seguir a Cristo. Mateus capítulo de número 16 e o versículo de número 24 diz assim a palavra do Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então tá aí, eu tenho que ter fé, eu tenho que me arrepender, renunciar e por fim agora Mateus capítulo 24 e o versículo de número 12, 13, eu tenho que perseverar e até o fim para ser salvo. Diz assim, Mateus 24, 12, 13. E por se implicar iniquidade, o amor do mundo esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o primeiro ensinamento de Jesus que eu queria abordar aqui, de grande importância, foi sobre a salvação. Jesus e a salvação. Nós temos agora aí Cristo trazendo aí mais uma ênfase aí sobre a renúncia, né? Existe aí as condições para seguir a Cristo. Então, a renúncia é o primeiro passo para seguir a Cristo. Devo renunciar a si mesmo, né? E tomar de cada dia e seguir a Cristo. Então, Lucas 9, versículo 23. Agora, eu tenho que ter vontade, né, para seguir a Cristo. Eu tenho que renunciar bens, pai, mãe, amigos e tomar a cruz de cada dia. Então, essas são as condições
para nós se tornarmos discípulos de Jesus e realmente alcançar a salvação. Outro glorioso ensino de Jesus foi acerca da humildade. Então, o próprio Jesus ele ensinou seu discípulo a vivenciar essa virtude gloriosa do reino de Deus, que é a humildade. Então, em Mateus 11:29, ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Então está aqui, há outros versículos aqui de Provérbios, Atos Apóstolos, Filipenses, que traz algumas qualificações, né, e ações e bênção da humildade. Então, em Provérbios 15:23, diz que a humildade precede a honra. Então, todas as pessoas que querem ser realmente honrado, tem que ser humilde. Em Filipenses, Paulo diz que nós devemos fazer tudo com humildade. Filipenses 2:3, devemos fazer tudo por humildade e não por vanglória. E Jesus, em Mateus ali 18:4, ele pega uma criança e manda os discípulos, né, a multidão, ser realmente igual a uma criança, ser humilde igual a uma criança. E Tiago 4:6 diz que ele dá graça aos humildes. Então ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então Jesus ele trouxe também ensinamento a respeito da humildade, né? Considerar o outro superior a si mesmo, usar de simplicidade, né? Mortificar a jactância, o orgulho e ser humilde, né? Ter o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu não queria ler esse versículo, mas está aí para você ler e compartilhar e meditar. Então, Jesus também ensinou a respeito da solicitude pela vida. Então, em Mateus capítulo 6, versículo 25, ele disse: pois vos digo que não andei cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Então, Jesus aí mostra em alguns versículos, algumas verdades a respeito da ansiedade. Como não viver ansioso? Então, está aí esse versículo aí: não servir a dois senhores, não andar cuidadoso, né, quanto à vida, saber que a vida é o dom de Deus, né? Saber que nós somos mais valiosos que o alimento, que o vestuário, e não andar inquieto, e buscar sempre o reino de Deus em primeiro lugar. Então nós iremos vencer a ansiedade por meio aí dessa orientação do próprio Jesus. Então Jesus ensinou a respeito da solicitude pela vida. Outro grande ensinamento que o Cristo, nosso Salvador, ensinou foi a respeito da oração. Lucas 6:12, e aconteceu que naquele dia subiu ao monte orar e passou a noite em oração a Deus. No capítulo 6 de Mateus, né, versículo 6 diante, Jesus ele fala a respeito da oração modelo. Então o discípulo queria aprender a orar e ele faz aquela oração modelo, né, que envolve algumas petições. Cada petição ali existe algumas qualidades, o que uma oração exige. Então eu aprendi que quando Jesus falou assim, Pai nosso que está no céu, ele estava mostrando que existe uma relação familiar. Santificado seja o teu nome. Então, Cristo deve ser louvado, adorado. Venha o teu reino. Então, o reino de Deus tem que ser anelado, tem que ser desejado. Seja feita a tua vontade. Então, a vontade de Deus é que prevalece tanto na terra como no céu. O pão nosso cada dia, ele está mostrando que ele é o Deus provedor, uma dependência de Deus. Dependemos de Deus. Perdoai nossas dívidas. Então, o perdão, o arrependimento, tem que fazer parte também da oração. Não induz a tentação. Então, aqui Jesus está ensinando que nós devemos, né, clamar e pedir a Ele socorro, ajuda, força para vencer as tentações. Livra-nos do mal. Então, aqui Jesus
ele mostra que somos protegidos pelo próprio Deus. É Ele que nos guarda, nos livra de todo mal. Então, na oração, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter uma relação familiar, eu tenho que ser autêntico, eu tenho a petição, a adoração, o louvor, eu tenho que confessar os meus pecados, tenho que crer na provisão de Deus, então, e descansar em Deus. Então, na oração existem vários elementos que nós podemos aí ver na oração modelo de Jesus. Então, a oração, ela foi um ensinamento muito precioso que o Senhor Jesus ele trouxe para nós, segundo a Bíblia Sagrada. Outro grande ensinamento que Jesus ele nos trouxe foi acerca do amor. Então, há várias referências bíblicas, né, a respeito do amor. Eu queria somente ler aí esse versículo em Marcos 12:30, que diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento. Então, Jesus, ele no seu ensinamento, ele mostra, né, o amor a Deus e ao próximo, que são dois grandes mandamentos, né? Nós poderíamos falar só a respeito dos 4 tipos de amor: o amor ágape, o amor estógio, o amor filéu, né? E o amor eros, né? E o amor de Deus, esse amor ágape, o apóstolo Paulo diz que Deus derrama em nosso coração através do Espírito Santo. Então, esse ensinamento sobre o amor, para nós é uma segurança ter Deus com primazia do nosso amor. Então, amar a Deus, nós temos a blindagem em nossos corações a respeito desse amor a Deus. Então, nós somos conhecidos como discípulos se nós amarmos uns aos outros. Nós temos esse privilégio, né, de ser reconhecido como filho de Deus se nós amarmos também o nosso irmão. Então, esse ensinamento também é glorioso a respeito do amor de Deus. Outro tema que Jesus também ele abordou no seu ministério é a respeito das enfermidades. Então, Jesus ele curou muitos enfermos. Ele trouxe ensinamento através das enfermidades. Então, Mateus 8,17 diz: para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, o próprio Jesus, ele dava valor, né, às visitas aos enfermos. Está lá em Mateus 25:36. O próprio Jesus, ele não condenou a medicina. E o próprio Jesus disse que as enfermidades eram para a manifestação da glória de Deus, para que as suas obras fossem manifestadas. Então, Jesus, a enfermidade, ela sempre estava dentro do seu ensinamento. Então, Jesus aproveitou das enfermidades para trazer lições, né, ensinamento ao discípulo e à multidão que ele acompanhava. Outro ensinamento que Cristo deu muita ênfase foi o testemunho cristão. Ele pega 2 elementos, que é o sal e que é a luz, para trazer essa prefiguração, esse simbolismo, né? Ele diz: vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com que de salgar? Para nada presta, senão para ser pisado, lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Então, Cristo Jesus, ele deu muita ênfase a esse testemunho cristão. Então, nós devemos ser luz, devemos ser sal. E o sal, ele salga, o sal dá sabor. A luz aonde chega, brilha, resplandece, ilumina. Então, é eu e você devemos brilhar nesse mundo de treva e ser o sabor, ser o diferencial nesse mundo de horror. E por fim, nós temos aí, né, outros ensinamentos. Nós não iremos falar para o vídeo não ficar muito longo, mas Jesus ele deu ênfase às mulheres, né? Sempre Jesus ele no seu evangelho, ele teve encontro, né, o diálogo com mulheres, conversando com mulheres, agraciando as mulheres. Mulheres lhe serviam, então ele deu valor também às mulheres e trouxe também ensinamento a respeito das mulheres.
Também as crianças, observe que Jesus, o próprio Jesus, ele disse, vinde a mim as crianças, né? Vinde a mim os pequeninos, porque deles são o reino do céu. Então Jesus, ele deu também essa ênfase às crianças. No Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, ele também aborda o que é felicidade. Então, a felicidade está vinculada justamente ao fruto do Espírito Santo, aquelas qualificações que vêm através do amor de Deus. Também a sua igreja, que foi a segunda instituição que ele instituiu. Em Mateus 16 e 18, Jesus falou que ia edificar a sua igreja. Então, a igreja também é um dos pontos de ensinamento que o próprio Jesus ele abordou. E, por fim, nós temos aí Jesus falando a respeito dos sinais da sua vinda do arrebatamento e também da sua vinda também em glória. Então, está aí. Todos esses pontos aí são um resumo do ensinamento que o próprio Jesus ele trouxe para o seu discípulo e também para nós que somos igreja do Senhor. Então, que o Senhor, né, que a senhora, que você, jovem adolescente, possa ser edificado com essas informações e pesquisar e ler e aprender a respeito desses ensinamentos de Jesus. Então, Deus te abençoe por esse momento aqui que você passou aqui comigo, aprendendo a respeito dos grandes ensinamentos de Jesus. Deus te abençoe e tenha uma boa aula no nome do Senhor Jesus.